Eu queria criar uma floresta no deserto, mas não imaginei virar alguém que vive parcialmente fora da rede. Eu sabia que deveria esperar desafios, e já tive muitos com as plantas e para estabelecer as árvores, mas eu nem comecei a entender o quão difícil é existir aqui. Sempre fui aventureiro, principalmente por ter vivido no Iêmen na juventude. Quando eu tinha cerca de 23 anos, ou agora aos 43, vivendo parcialmente no deserto é uma grande adaptação. Adaptei muito minha mentalidade de viagem por ter vivido em um dos países mais pobres do mundo por quase 2 anos. Eu aguento muita coisa. Já vi pobreza extrema e não sei como é vivenciar isso porque sempre tive a opção de ir embora, mas pelo menos sou familiarizado com essa realidade. E quando venho pra cá, não preciso de uma vida luxuosa. Eu fico de boa dormindo em uma barraca e aguentando ventos fortes e condições bem difíceis. Isso me incomoda, mas eu consigo tolerar. Porém, com uma família, eu preciso ter mais infraestrutura. E conforme esse projeto foi crescendo e o público foi aumentando, eu comecei a expandir além das minhas intenções originais. Brandon se juntou ao canal como funcionário em tempo integral em abril, o que significa que eu precisei fazer algumas adaptações sérias. Já tinha uma pequena infraestrutura montada antes de Brandon entrar. Eu sabia que se minha esposa e filhos viessem, eu precisaria de um lugar melhor que uma barraca para dormir, caso quisesse trazê-los mais de uma vez por ano. E isso me levou a comprar abrigos modulares de sonda de perfuração. Ao pensar em viver fora da rede, a maioria logo pensa em comprar um motorhome, trailer ou algo habitável. Eu realmente não gostava dessa ideia porque já vi o que o sol daqui faz com trailers. Fica parecendo algo saído de Breaking Bad. O sol destrói tudo por aqui e motorhomes simplesmente não aguentam o sol do deserto. Eu queria algo que, se fosse gastar meu dinheiro, fosse durável e quase permanente. Durante um leilão em outubro de 2023, vi o melhor cenário para mim e consegui esses prédios brancos atrás de mim. Eles são abrigos de perfuratriz e vieram dos campos de petróleo, onde serviam como lavanderias. Eles tinham danos causados por água. Eles estavam em várias condições. Um deles, aquele cômodo ali que vou te mostrar daqui a pouco e que estamos reformando, estava em péssimo estado. E o que eu durmo estava em melhor estado. Eu paguei de 12 a 18 dólares por pé quadrado pelos prédios. Eles estão sobre sapatas de aço. São feitos de madeira 2x4 e são isolados. Por ter estrutura, é mais barato que um galpão, além de ser melhor e mais resistente. Mas é preciso pôr a mão na massa. Minha ideia inicial para as 4 paredes era construir uma cabana com sacos de areia. Pensei, se vou gastar, quero algo permanente que resista ao clima. E no YouTube você vê coisas com aircrete, cabanas de sacos de areia e earthships. E são ideias muito legais. São incríveis. Mas existe um motivo pelo qual essas técnicas não são amplamente utilizadas, e é porque elas exigem muito trabalho manual. A maioria delas é divulgada ou construída como barata, o que realmente são em termos de materiais. Elas não são baratas pela mão de obra exigida. Assim que coloquei alguns dias de trabalho em uma cabana de sacos de areia, percebi que essa não era a abordagem que funcionaria para mim, nem para o tempo que eu tenho. Quando percebi que a cabana de sacos de areia não pode ser feita em fases, acho que é polipropileno, fica exposto aos raios UV e se degrada muito rapidamente. Não é um projeto que se pode começar e parar. Algo como uma casa de adobe que é testada e comprovada e remonta aos nativos americanos que viviam nesta região. Existem casas de adobe por todo o oeste do Texas, mas a água limitada e a falta de palha não tornaram essa uma boa opção para mim no começo. Quando comecei a vir para cá, eu não tinha nenhuma experiência de viver fora da rede, e eu trazia minha água em garrafões de água de 1 galão que eu comprava no Walmart, mas logo aprendi que eles não são muito duráveis. Eu chorava sempre que derramava um, pois não são caros, mas só cabe uma quantidade limitada de galões. Eles não empilham bem, não é uma solução boa. E com o tempo eu fiquei, não sei se mais inteligente é a palavra certa, mas menos burro, e comecei a trazer recipientes de grau militar que comportam 5 galões de cada vez. E então eu descobri o abastecimento de água na cidade mais próxima, que fica a 60 quilômetros de distância. Eu simplesmente não tinha nenhum relacionamento. Comprei o terreno aqui e não tenho nenhuma ligação com o oeste do Texas, nem família, nem amigos antes de começar esse projeto.
Demorou um tempo até eu perceber que eu podia simplesmente abrir uma conta de água e transportar a água, em vez de trazer tudo de Fort Worth. Foi uma grande mudança, pois quando comprei a propriedade, a cisterna ficava aqui e agora está ali, onde posso trazer 250 galões de cada vez. Isso alivia muito as costas. Isso te dá água suficiente para tomar banho, limpar e lavar a louça sem se preocupar com eu só tenho 5 galões. Será que quero gastar 1 galão de água lavando louça? Na verdade, não. Com o tempo, à medida que fui me estabelecendo, conheci mais vizinhos e uma pessoa-chave que conheci foi o Bill. Ele possui cerca de 3.000 acres ao sul de onde eu moro. Ele tem muitos poços de água em sua propriedade e o melhor deles fica perto da antiga escola, que também está em suas terras. E ele fica feliz por eu usar porque gosta do meu projeto de construir a floresta no deserto, mas ele também se beneficia porque o poço está sendo utilizado. A primeira vez que tirei água desse poço, que não era usado há 20 anos, foi horrível. Dá uma boa cheirada. O cheiro é realmente forte. Sinto minhas narinas abrirem quando respiro isso. Arde. Devíamos mandar testar essa água. Tinha um cheiro horrível. O Bill me disse como aquela água era limpa e deliciosa, e demorou um pouco para eu acreditar, mas depois de testar a água e de tirar água desse poço 3 ou 4 vezes, a qualidade melhorou muito e realmente ficou boa. É uma água ótima. Ela tem alto teor de flúor e ferro. Fora isso, é realmente limpa direto do poço. Pelo que vi, as pessoas que conseguem viver fora da rede aqui são poucas que simplesmente se mudam. O que elas fazem é adotar uma estratégia em etapas ou uma estratégia tipo Lego. E a estratégia tipo Lego é mais ou menos o que estou seguindo, onde eu me virei com o que tinha e depois fui melhorando. E depois que eu melhorei, e continuei melhorando cada vez mais. Um dos meus vizinhos é caminhoneiro. Ele possui uma pequena empresa de transporte, o que lhe dá emprego estável e o faz vir a esta região com frequência. Ele morava na costa leste e conseguia trabalhos que o levavam por todos os Estados Unidos. E ele pegava propositalmente trabalhos que o fizessem passar por Sierra Blanca. Então ele vinha para cá com certa frequência, onde podia passar um tempo aqui e conhecer o lugar um pouco melhor. E ele e a esposa dele foram, aos poucos, se comprometendo cada vez mais, construindo prédios, colocando uma casa móvel, colocando um galpão de metal. É uma maneira muito mais fácil de se estabelecer em um sistema fora da rede, em vez de simplesmente tomar uma decisão radical, cortar todos os laços e se jogar de vez. Há pessoas aqui que fizeram isso, mas elas não são nada comuns. A maioria das pessoas ou faz isso em tempo parcial, ou vai entrando aos poucos para realmente entender no que está se metendo. A melhor história que eu vi foi do Pé Descalço Joe. Red Light Draw só tem estradas de terra. Não temos uma estrada asfaltada nesse vale. Um táxi parou na minha casa com um jovem, na faixa dos 20 e poucos anos, e sua esposa grávida em cadeira de rodas, procurando a propriedade comprada. Meu cunhado perguntou como conseguiriam água. Eles responderam que pegariam na cidade, mas ele questionou como fariam para ir até lá. Você vai chamar um táxi de El Paso toda vez que quiser ir à cidade buscar água? O melhor que você pode fazer é dar meia volta, voltar, pegar um ônibus e retornar para onde você veio. Sem planejamento, sem preparação, nada. Felizmente, eles conseguiram entrar no mesmo táxi, abaixar a cabeça e voltar para El Paso. Para mim, este projeto tem sido sobre desenvolver habilidades que, na verdade, não são nada aleatórias. São apenas conjuntos de habilidades super legais que sempre me interessaram. Eu só nunca tive um motivo para aprender. Alguns dias atrás, eu aprendi a soldar com eletrodo revestido. Agora, eu sou um péssimo soldador com eletrodo e não vou soldar nada estrutural, mas consigo fazer algumas armações e unir algumas peças de metal, ou talvez fazer algumas prateleiras. E o motivo pelo qual eu preciso soldar com eletrodo é o trator de esteira. Eu melhorei muito aquela estrada, e o motivo é um trator de esteira. Comprar, manter e operar um trator de esteira não era uma habilidade que eu tinha como desenvolvedor de software. Eu nunca tive um emprego que tivesse qualquer relação com ofícios manuais ou trabalho braçal, e sair do meu trabalho de escritório para descobrir como manter um trator de esteira, sendo que o mecânico mais próximo está em El Paso, a 1 hora e meia ou 2 horas de distância. Esse é um grande risco e um grande desafio. Quando comecei a vir para cá, era na minha Toyota Tacoma, e ela aguentou terrenos realmente difíceis. Foi ela que me trouxe até aqui. Ela tem sido super confiável, e o terreno trouxe desafios bem intensos para ela. Com o trator de esteira, fiz melhorias significativas, sem precisar se preocupar em usar a reduzida quando está tudo seco.
Sim, a estrada tem buracos, mas você conseguiria chegar. E com o tempo, à medida que meu projeto foi ficando um pouco mais estabelecido, comecei a fazer coisas como trazer trailers. Bem, os trailers não são tão robustos quanto a Tacoma, e quando você está estourando pneus e entortando eixos porque pedras desse tamanho estão na beira da estrada, é um bom motivo para usar a escavadeira para limpar isso. Depois, por causa do projeto de floresta no deserto, comprei um International 43100, um caminhão muito grande, sem suspensão confortável, feito para reboque. E dirigir nessas estradas agora, né, o que é tranquilo em uma Suburban e é tranquilo em uma Tacoma, mas quando você entra em um caminhão grande como esse, é horrível. E ter um trator de esteira é essencial se você não tem acesso do condado até a sua propriedade. Tudo vai se acumulando e virando uma bola de neve. Eu tenho infraestrutura. Um exemplo muito bom disso é esta sala elétrica bem ao meu lado. Ela é feita de containers IBC, o que é essencial aqui. Eu não fazia ideia do que era um TOT IBC antes deste projeto. Agora, eu penso neles e em todas as diferentes formas que posso usá-los. É o meu box de chuveiro. Ele realmente funciona bem como chuveiro, mas para qualquer tipo de espaço interno não é a solução mais rápida. Acho que a única coisa para a qual você poderia usar um IBC que não seja como chuveiro, se você soldá-los juntos, é fazer uma porta. Se você só precisasse de algo para dormir no chão que não fosse uma barraca, teria um cubículo. Não acho isso uma boa ideia. Mas aprender a lidar com a eletricidade tem sido um grande problema. E não é que seja complicado. Qualquer um pode aprender muito rápido como montar um sistema de 12 volts. O que é muito mais complicado são apenas os detalhes mais finos quando você não está sem ajuda por perto. Eu tenho Starlink e consigo procurar soluções quando tenho problemas, mas estou sozinho, não tenho ninguém para conversar e não tenho habilidades para construir isso. Quando eu tinha as baterias no meu quarto, eu tive dificuldade por meses e meses. Eu tinha problemas elétricos estranhos que não conseguia explicar e estava danificando as baterias, mas descobri que não apertava os parafusos direito. Eu apertava com a mão e dava mais um bom aperto, certificando-me de que a conexão estava firme. Mas apertar com a mão não é nem de longe suficiente. Daniel gosta de fazer a piada de que você tem que apertar no padrão alemão, bem apertado. Às vezes é fácil cometer erros. Passei 9 horas fazendo toda a fiação quando tirei as baterias do meu quarto e coloquei em um espaço dedicado. E no finalzinho eu esqueci de apertar um fio que ia para um fusível. E quando voltei ele estava pelando. Eu quase incendiei a sala elétrica que não tinha nem um mês de uso. Eu nunca tive experiência com elétrica. É fácil cometer esses erros e não tem ninguém batendo no seu ombro para dizer: "Ei, cara, isso não é uma boa ideia." Ou então você está cansado. Você deveria fazer uma pausa porque está prestes a cometer um erro catastrófico. Fiquei em pé o dia todo. Vou pegar uma cadeira. Uma coisa sobre o deserto, o clima, seja em junho, no pico do calor, ou em janeiro, chegando perto do nosso mês mais frio, fevereiro. Assim que o sol se põe, a temperatura despenca durante todo o ano. E nós passamos de um clima de resort sem vento, 50 graus, um dia absolutamente perfeito, para um frio que chegou rápido. A expansão da infraestrutura é assim que se faz. À medida que avanço na floresta do deserto e adquiro mais equipamentos, agora preciso de um lugar para guardar tudo. Sim, você pode estacionar no sol e isso é mais barato do que ter um galpão a curto prazo, mas como o sol danifica as mangueiras hidráulicas, como os ratos gostam de entrar nos veículos, é muito melhor ter um espaço fechado. E eu vejo um dia em que vou precisar, definitivamente preciso de uma cobertura gigante para veículos. Provavelmente preciso de uma garagem ou de containers com um telhado ligando dois deles. Vamos ver, mas eu não fiz nenhum plano grandioso, tipo construir uma casa de 200 metros quadrados, esse não é o plano. Vejo pessoas fazendo isso na internet, mas acho que quando você vai para uma situação sem acesso à rede elétrica, você não sabe o que não sabe, você não sabe se vai gostar. Quem atua na construção civil conhece suas habilidades. Mas se você for como eu e não tiver nenhuma experiência fazendo algo assim, acho que é muito mais inteligente ir devagar e ganhar um pouco de experiência, porque não adianta, você pode ler livros o dia inteiro. Eu li sobre sistemas de energia solar, cabanas de sacos de areia. Eu assisti a todos os vídeos no YouTube sobre construção natural com terra e é simplesmente diferente quando você começa a fazer.
O YouTube geralmente faz parecer de um jeito e eu acho que existe um glamour falso associado a isso. É muito gratificante. Eu adoro estar aqui fora. O clima hoje está simplesmente incrível. E se você não percebeu no vídeo, repare como não há absolutamente nenhum ruído de fundo. Consigo ouvir o que acontece a centenas de metros de distância. Mais cedo hoje, Brandon estava trabalhando no prédio que vamos transformar em uma cozinha, e eu consegui ouvir a serra oscilante a mais de 500 metros de distância, alto e bom som. Você não ouviria isso na rua, nos subúrbios. Eu gosto da ideia de construir uma casa aqui. Talvez um dia isso faça sentido para a minha vida, mas eu não sei quando isso aconteceria. Estou realmente interessado. Prefiro a ideia de uma casa subterrânea em vez de construir uma casa tradicional. Eu estou em cima de Calcário e tem uma cidade muito legal na Austrália que eu vi no YouTube chamada Coober Pedy, onde em vez de construir para cima, constroem para baixo. E eles escavam no arenito, que eu acho que é a rocha local deles, onde as temperaturas são realmente confortáveis o ano todo, e claro, você evita o calor do verão. E eu acho que isso realmente combina muito bem com o meu lugar específico. Eu não faço a menor ideia de quão realista isso é. Definitivamente consome tempo, mas diferente das cabanas de sacos de areia, não é preciso terminar rápido. Pode ser feito ao longo de anos. Ou, como fazem em Cooper Pedy, você constrói um cômodo, e se decidir expandir, é só começar a cavar quando quiser. A principal coisa que aprendi vivendo fora da rede, mesmo que só parte do tempo, é que eu realmente não preciso de muito. Eu gosto das comodidades do subúrbio, da academia, da nossa igreja. Bem, isso não é uma comodidade, mas há coisas em casa que não vou encontrar aqui. A igreja e meus pais que estão doentes, eu preciso estar naquela área para cuidar deles. Mas eu adoro vir aqui. Eu adoro estar aqui. Eu adoro me esforçar demais para aprender algo pelo qual sou apaixonado. E ninguém fica impressionado quando você aprende a instalar painéis solares e conectá-los a um sistema de 12 volts com 7,5 kWh, mas eu fico. Minha confiança está crescendo. Não é algo que se faz para outra pessoa. A eletricidade era essencial quando vim para cá, porque se você vier aqui em junho ou julho e quiser ficar uma semana, a carne precisa ficar gelada. E se você não tiver construções e o cooler ficar no sol, não importa se é Yeti ou qualquer outra marca que você use, ele não vai ficar gelado. A necessidade de eletricidade me motiva. Eu usava minha caminhonete para ligar o Starlink e acessar a internet. Percebi que precisava de eletricidade constante porque não conseguia manter a comida fresca. Uma geladeira exigia mais energia do que a bateria do carro podia fornecer. Eu sei que há pessoas que vivem fora da rede sem eletricidade, e admiro muito isso. Não estou tentando fugir da civilização, eu gosto de não ter distrações. A internet acaba sendo uma distração, mas eu tenho tanto trabalho aqui fora que quero realizar. E sabe qual é o conceito mais libertador dessa experiência fora da rede? Se eu mexer na minha casa, eu estou arriscando centenas de milhares de dólares. Qualquer proprietário está. Sua casa geralmente é o bem mais valioso que você possui, é para mim. E eu não vou correr o risco de adicionar uma extensão e ter que lidar com a conformidade do código. E você pode arruinar suas finanças de forma catastrófica mexendo na sua casa. Aqui é como uma folha em branco, nem temos código de construção no condado. Se eu quiser construir algo completamente ridículo ou algo muito fora do comum, como uma cabana de sacos de areia, ninguém liga. Eu posso fazer o que eu quiser. E como estou nessa situação de começar do zero, é um lugar muito mais seguro para eu aprender. Posso aprender a instalar baterias e painéis solares, manter a tensão VOC baixa para o controlador de carga funcionar bem, sem depender de alguém para projetar o sistema. Não é que eu queira fazer isso sozinho, é poder consertar quando surgir um problema. Se for uma cabana de caça e você só vai lá 1 ou 2 vezes por ano, tudo bem. Peça para alguém projetar para você. Se instalar esse sistema sozinho pela primeira vez, provavelmente vai errar algo e precisará corrigir por conta própria. E levou muito tempo para eu resolver os problemas e finalmente chegar a um ponto em que o sistema estava estável. Quando você está aqui fora, se quiser se distrair, com certeza pode.
Você pode ficar deitado o dia todo assistindo YouTube, mas quando está aqui fora por um motivo e tem essa folha em branco, não está limitado por estragar sua casa ou irritar seus vizinhos. Você pode fazer o que quiser. Eu vejo os extremos. Sou o exemplo clássico da abelha ocupada operando a escavadeira. Trabalho o tempo todo. E o homem barbudo, meu vizinho ali embaixo, não faz nada. Ele só fica sentado em um trailer o dia todo, relaxando. Ele não trabalha e está bem satisfeito com a vida dele. E se você quiser só ficar de boa e tiver um jeito de bancar isso, pode fazer isso. E se você for um trabalhador como eu, também pode fazer isso. E eu gosto que alguém como eu e alguém como o homem barbudo possam estar exatamente no mesmo lugar, vivendo de uma forma completamente diferente. Sinto que estou me esforçando e construindo algo enquanto ele apenas relaxa. Eu vou continuar nisso por muitos anos. Não vejo nenhum momento em que eu não vá gostar de estar aqui. Eu tive experiências no deserto ao longo da minha vida. Meu avô morava no deserto, depois passei muito tempo no Oriente Médio e agora estou aqui. Não me vejo desistindo disso. Minha parte favorita é a jornada de aprendizado. É uma promessa do canal que estou aprendendo diante das câmeras. Eu não foquei muito no aspecto off-grid porque não é o motivo de eu estar aqui, mas porque eu só posso ignorar o problema de infraestrutura por um tempo limitado. É simplesmente algo que eu preciso resolver e no qual preciso investir tempo. E, na verdade, o canal do YouTube tem sido uma limitação, porque eu prometi construir uma floresta no deserto e, por isso, passo 90% do meu tempo fazendo coisas relacionadas à floresta no deserto e acabo negligenciando a infraestrutura básica. Esse chuveiro atrás de mim está sem porta há 9 meses porque eu simplesmente não tenho tempo. E eu adoraria mudar um pouco e começar a focar mais em contar a história da infraestrutura, porque é uma parte tão crítica de estar aqui. Eu só posso negligenciar isso por um tempo limitado. E entre operar o trator na estrada, construir meu chuveiro e talvez melhorar aquela sala elétrica, adicionar construções para meus filhos dormirem, mais energia elétrica para eles terem ar-condicionado, é como se houvesse muita coisa que precisa acontecer para que eu tenha a base para realmente avançar com a floresta no deserto. Vejo um futuro em que terei mais funcionários que precisarão de acomodação à medida que o canal cresce. Vai ser cada vez mais importante que tudo isso ganhe impulso e cresça por si só. O problema da infraestrutura é tão importante quanto o problema das plantas, quanto os problemas mecânicos e de equipamentos. Está tudo interligado e não tem como evitar a necessidade de ser autossuficiente quando você está no lugar mais isolado do estado do Texas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para receber todos os episódios. Eles saem aos sábados. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.